Oi, pessoal do Fino, estou aqui tendo essa oportunidade de apresentar o meu personagem, Elaine Parker, atual presidente da Turma OK, não é? Registrando aqui uma história, uma parte da história da minha vida que vai ser muito importante para mim e para a Turma OK também, que hoje está representada aqui através da minha pessoa, e eu agradeço essa oportunidade que estou tendo. O meu nome é Amâncio César e eu me senti sempre gay. Desde criança eu já gostava de usar os produtos de maquiagem da minha mãe, as roupas, etc e tal, e eu cresci assim, né? Agora segui a minha vida, estudei, me tornei professor, fiz concursos, passei, fui professor do município do Rio de Janeiro e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro me aposentei em 2003 e no município do Rio de Janeiro me aposentei agora em 2018, porque por opção eu passei do meu tempo, que eram 35 anos para a aposentadoria, e trabalhei 44. A primeira vez que eu me montei foi um aniversário meu. Eu gostava de comemorar os meus aniversários. Eu já tinha muitos amigos transformistas, travestis, que faziam show na noite em teatro, e eu resolvi um dia de meu aniversário me montar e fazer um show, né? Eu já conhecia a Andréa Gasparelli de uma longa data, e ela também participava de todos os meus shows. Esse nome nasceu através de uma pessoa que eu amava e uma coisa que eu amava também. Eu tinha uma prima chamada Elaine, que eu gostava muito, daí adotei o nome Elaine. E na minha época de estudante se usava muito as canetas Parker. Eu era apaixonado pelas canetas Parker. Então eu coloquei como sobrenome Parker, então ficou Elaine Parker. Bom, a importância do transformismo é porque a gente tem um sonho. Eu já tinha realizado meu sonho profissional, que era ser professor. E como fantasia, eu queria sempre ter a oportunidade de criar um personagem feminino. Daí, então, nasceu Elaine Parker, o que me completou, me deu uma satisfação imensa de eu poder realizar um sonho. Naquela época, tanto Emilinha como Marlene, que era rival, eram duas grandes artistas, tinham fãs e tudo, que eram os fãs mais fanáticos das duas, né? E acontece que quando elas saíam de carro da Rádio Nacional, a Emilinha era 12h30 e a Marlene era 1h30. Quando elas saíam de carro, os fãs iam correndo atrás do carro. E os sacos d'água voando em cima das bichas dos prédios, né? Aqueles prédios eles vinham aqui, eu jogava um saco d'água. Então, elas falavam, meus fãs gays são que nos fortalecem, são que fazem com que a gente tenha fama. E não é só aqui no Rio de Janeiro, elas tinham fãs no Brasil inteiro. E a maioria gay. O meu pai porque queria que eu fosse militar, me fez fazer concurso para o Colégio Naval, eu passei em 5º lugar, mas na hora eu disse para ele que eu não iria. Eu dei uma satisfação a ele, que eu estava capacitado para ser militar, mas eu não queria, primeiro porque eu não duraria lá nem uns 2 meses como militar, porque eu sempre fui uma pessoa ativista da esquerda, numa época de ditadura. E meu pai, inclusive, fazia parte dessa ditadura, porque meu pai era da antiga PR, Polícia Especial. Primeiro batia, para depois perguntar o que foi. E eu não concordava nada com isso. Era inadmissível. Eu, inclusive, começava a frequentar a Cinelândia, que era o point dos gays na época, e o que acontecia? Eu ainda não me montava, eu ia normalmente, mas eu tinha amigos que andavam vestidos de mulher, que tinham um chefe de polícia, Padilha, que era da batida, pegava todo mundo, prendia, levava para a delegacia ali, próximo da Cinelândia, e faziam um limpar lá, e só soltavam no outro dia de manhã. Então eu, graças a Deus, não sofri esse tipo de repressão, porque eu ainda não estava normalmente me vestindo de mulher, sempre
Fui um gayzinho, mas um gayzinho meio incubado, por causa da luta dos antigos. Tem muita gente livre, feliz, se montando, etc. e tal, porque através do que nós vivemos e enfrentamos é que as pessoas hoje podem ter mais liberdade de viver do modo que queiram. Então, na ditadura, não tinha oportunidade para a minoria. Eles só aceitavam homem a homem, mulher a mulher. Não pode ser gay nem lésbica. Naquela época, quando a família tinha um filho gay ou uma filha gay, o que acontecia? Muitos expulsavam de casa. Mas a homofobia de hoje é pior do que da época antiga. Porque na época antiga existia rejeição, mas ninguém agredia ninguém. Agora, hoje em dia, você tem que ter cuidado. O ódio hoje em dia está prevalecendo contra as minorias. É com o negro, é com o pobre, é com o gay, é com o morador de rua. Como outro dia botaram fogo no pobre do morador de rua. Então, esse preconceito muito grande ainda está latente. Infelizmente, todos os homofóbicos, racistas, estavam dentro do armário. Quando Bolsonaro entrou como presidente, fazendo apologia aos homofóbicos, dizendo que ele é homofóbico, falando dos negros, falando do nordestino, e todos saíram do armário, porque ele contemplou o preconceito dessas pessoas. Então ficou uma questão violenta. E com essa pandemia, parte do presidente, uma campanha para não usar máscara, para não tomar vacina, e debocha das pessoas que estão morrendo com falta de ar, né? Então isso é muito constrangedor para um cidadão que paga imposto e quer ter direito a uma boa qualidade de saúde pública e não tem. Eu acho que ele foi o pior presidente. Ele é um troglodita. Não poderia estar num cargo tão importante, porque eu acho que qualquer pessoa com outra pessoa, não importa a diferença social, não importa a escolaridade, você tem que ter respeito por qualquer um. Bom, como artista profissional, eu fiz alguns trabalhos. O meu amigo Clóvis Gercães tinha uma peça de teatro, e juram que são elas, que eu assistia sempre todas as sessões, e quando havia oportunidade que alguém, eu já sabia todo o texto, que alguém não pudesse comparecer, eu substituía. Isso mais ou menos em 1990. Então eu trabalhei no Sesc do Engenho de Dentro com essa peça, trabalhei no Teatro de Marechal Hermes e sempre contribuindo com o meu amigo, substituindo eventuais faltas de artistas. Depois eu participei também no Teatro Brigitte Blair, com a peça organizada por Edson Farr e Hugo Vernon. Fiquei lá um mês fazendo uma temporada, depois a peça terminou. Todos os meus relacionamentos foi através do César. O César que conheceu o outro e o outro conheceu o César, né? Depois é que eu falo, que eu faço show, que eu tenho um personagem chamado Elaine Parker, etc. Eu tive dois parceiros. O segundo, inclusive, quando eu conheci, ele tinha um filho de 2 anos e que está morando comigo até hoje. Meu filho me chama de pai e tudo, Lucas. E é uma coisa que eu tenho, um dos maiores prazeres da minha vida. Ele sabe de que eu sempre mostrei, que eu fazia shows. Ele me incentiva, fica feliz e tudo. E não tem nenhum preconceito. Hoje a mulher está muito mais livre. Ela, antes de casar, já se abre para o sexo. Naquela época, não. Naquela época, elas eram resguardadas, tinha que namorar até 10 horas. Eu tinha uma estratégia, eu morava numa vila em Piedade, aí os meus colegas iam namorar, 10 horas saíam. Eu, 10h10, estava no portão, aí sempre pegava um. Bem, a Turma OK é um clube. Foi fundado em 13 de janeiro de 1961, exatamente pegou essa ditadura e resistiu esse tempo todo até hoje. Naquela época não existia sede na Turma OK. As pessoas se reuniam em grupos de apartamentos, cada final de semana apartamento de um, se apresentavam em show dentro do apartamento e para não fazer barulho, não tinha aplausos, era estalar de dedos. A cabeste de cada apresentação, terminou a apresentação, aplauso, era estalar de dedos. É o mais antigo coletivo LGBT
do mundo, porque a maioria já fechou, acabou, desistiram, e a Turma OK ainda prevalece, né, nesse cotidiano de fazer shows, de aceitar todas as pessoas, qualquer pessoa que queira fazer show na Turma OK, ela é bem-vinda, a gente não faz seleção, a Turma OK é inclusiva e isso mostra um aspecto social muito grande. E o importante da Turma OK é que a frequência não é só de LGBT. Nós temos pais, mães de artistas que anualmente são escolhidos e coroados como mãe do ano e pai do ano da Turma OK. E até que chegou, então, o ano de 2002 e eu entrei para a Turma OK, em agosto de 2002. Passei a frequentar regularmente, mesmo quando eu não fazia parte do elenco do show, eu ia assistir sempre os outros espetáculos. Em 2019, o Alexandre Silvas, que era o presidente, ele renunciou ao cargo. Eu era o vice-presidente dele. Numa reunião de diretoria, perguntou-se quem queria substituir, porque não acabou o mandato. Então, eu aceitei ser o presidente e convidei o Zé Carlos, que já tinha sido presidente da Turma OK, para ser meu vice-presidente. E para nós foi uma luta muito grande essa pandemia, porque no ano passado nós ficamos 7 meses fechados e nós não temos sede própria, temos que pagar aluguel, luz, água, conseguimos através de doações de pessoas sobreviver, estamos aí até hoje. O público LGBT em geral, só aqueles de meia idade para cima frequentam assiduamente a Turma OK. Os mais jovens vão esporadicamente quando outras pessoas levam. Lá na Turma OK, por exemplo, não existe pegação, não existe qualquer coisa explícita, porque as pessoas vão para lá assistir shows. Inclusive, a gente às vezes leva alguns strippers da sauna para lá, mas o máximo que eles podem fazer é ficar de sunga. Não existe o nu total. Tem muitas mulheres que são mães de artistas que vão assistir, né? Então a gente tem que ter um pouco de respeito e não fazer com que elas passem por algum constrangimento. Veio um grupo de São Paulo, fez uma conferência lá na Turma OK, que o assunto era o acolhimento dos LGBTs da terceira idade. E é um caso terrível. Primeiro disparado, solidão. Tanto que a gente faz sempre, todo mês, um jantar, que a gente chama de jantar SOS, que ao mesmo tempo que arrecada fundos para a Turma OK, acolhe essas pessoas para mais um evento, que geralmente é às quintas-feiras. O importante social da Turma OK é isso, que às vezes nós temos LGBTs idosos que moram sozinhos e a Turma OK é o entretenimento deles. Os planos de futuro, bom, o nosso plano de futuro prioritário, a gente está investindo tudo para conseguir uma sede. A gente teve uma reunião com a Paula Godard, que ela é do Sindicato dos Artistas, diretora do Sindicato dos Artistas Rio de Janeiro. E ela nos informou que ia ter uma conversa com uma pessoa que é assessora da Secretaria de Cultura do Estado e vai agendar um dia para essa pessoa ir lá na Turma OK para conversar conosco, ver o que nós precisamos, o que nós necessitamos, o que nós temos de proposta, para poder ver se a gente consegue aquilo que a gente pretende prioritariamente, que é a sede. Tá? E para vocês do Fino, eu quero dizer que foi um prazer enorme. Muito obrigado a todos. Espero que vocês curtam a nossa história e que um dia vá nos visitar. Cheguem lá para ver como é que é. Eu tenho certeza que vão gostar. Um beijo.